Onde Deus está quando a humanidade sofre? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Onde Deus estava quando Adão e Eva violaram a sua palavra? Aonde Deus estava quando a iniquidade se multiplicou e o dilúvio veio sobre a humanidade? Deus está no mesmo lugar onde Ele ainda hoje está quando os homens legalizam o pecado, uniões abomináveis, abortos. Deus está no mesmo lugar quando blasfemam da sua palavra e escarnecem do seu santo nome. Ele está no mesmo lugar quando os pastores e profetas usam seu nome para proveito próprio e usam como bem entende dela para vantagens pessoais, quando ainda dizem, assim diz o Senhor, quando Deus não falou. Deus está no mesmo lugar quando usam igrejas para entretenimentos, quando pastores levam aos púlpitos políticos corruptos e fazem das igrejas verdadeiras plataformas, palanques para políticos, quando idolatram o homem a ponto de fazerem um trocadilho com o seu próprio nome, Messias, até o chamam de mito. Deus está no mesmo lugar quando o povo sai às ruas e com suas devassidões afrontam o Criador. Nessa hora, ninguém pergunta aonde Deus está. Mas os inocentes. Ouça com atenção. Se um pai de família pega o seu carro com a sua esposa e filhos e lança o automóvel em um precipício, levando a desgraça e destruição a todos dentro do carro, eu te pergunto, de quem é a culpa? Não é do condutor? Ele desafiou a lei da física e condenou a todos que estavam com ele. O homem desafia as leis de Deus, viola as suas ordenanças e traz sobre todos as consequências do seu pecado. Veja o que diz Isaías 24, versículos 5 e 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Veja ainda Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, diz assim: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Devido ao aumento da iniquidade predito em Mateus 24:12, essas coisas são sinais evidentes do tempo do fim. Essas coisas você pode conferir em São Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Veja em São Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caíram a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Caro ouvinte, ouça atentamente. O Sul não é mais pecador do que o restante desta nação, nem mesmo mais pecador do que o restante do mundo. A Bíblia nos alerta para algo muito maior que ainda está para acontecer, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Veja o que diz: Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Até um tempo atrás, muitos profetas diziam que o Brasil era a menina dos olhos de Deus. Os pastores, os profetas andavam para baixo e para cima, envolvidos em política, entregando revelações, sonhos de que o Brasil é a menina dos olhos de Deus. Estamos vivendo um momento de grande tristeza para todos sem exceção. Um momento de comoção. Precisamos orar pela nação. O homem precisa voltar-se para Deus. O homem tem se arrogado, criado leis, afrontado a Deus e, no momento de dor e de sofrimento, todos perguntam: aonde está Deus? No Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Nada acontece sem uma causa. Diante desses versículos que acabei de mostrar para os irmãos, espero ter trazido à memória a grande responsabilidade da Igreja do Senhor de anunciar o Evangelho de arrependimento, porque maior catástrofe, maior sofrimento ainda está por vir para a humanidade. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. A humanidade ainda está para enfrentar um acerto de conta muito maior, muito pior, e um acerto de conta eterno. A perdição e o sofrimento eterno, se ele não se arrepender de seus pecados. Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Sejam pastores, sejam religiosos, a todos, sem exceção. A única maneira de escaparmos desta condenação, da condenação eterna, é o homem se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Faça isso ainda hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça os seus pecados, porque de Deus ninguém pode escapar.